um abraço a todos. Somos a DW, somos a emissora internacional da Alemanha. Hoje estamos aqui para falar novamente da Guiné-Bissau. Como é que a União Europeia tem acompanhado a situação política na Guiné-Bissau? Como é que Portugal também tem acompanhado o que muitos denunciam como violação dos direitos humanos, desrespeito à Constituição da República, e o país está mergulhado numa situação de muita incerteza? Estes e outros assuntos é que vou abordar com a eurodeputada Marta Temido, que tem acompanhado muito a situação da Guiné-Bissau nos últimos tempos. Muito obrigado por se juntar a nós. Por que é que a situação da Guiné-Bissau neste momento é tão preocupante para si? Olá, boa tarde, Viva. É um gosto estar convosco. Bom, a situação da Guiné-Bissau é extraordinariamente preocupante na medida em que, num contexto em que há muitos conflitos a acontecerem simultaneamente, o caso da Guiné-Bissau, onde houve um golpe de Estado no final de 2025 e onde a sociedade civil continua a ser silenciada e há vários atores políticos que estão privados da sua liberdade, tendo nós eleições marcadas, tendo a Guiné-Bissau eleições marcadas, segundo as eleições anunciadas, pelo menos para o dia 6 de dezembro, tememos que esse quadro leve a que esta situação de violação da democracia se cristalize na Guiné-Bissau. E é por isso que tanto nos preocupa a situação, não só por aqueles que são as pessoas que estão detidas, pela sociedade civil que está a ser reprimida, mas porque percebemos que neste contexto global há menos atenção do que aquela que seria devida e necessária a um país de cerca de 2 milhões de habitantes que nós não podemos deixar que seja esquecido. Uhum. E no caso concreto da União Europeia, acha que a União Europeia tem dado atenção especial à Guiné-Bissau, tem acompanhado, tem condenado, tem feito o que for possível para restaurar a ordem democrática na Guiné-Bissau e defender os direitos humanos? Num quadro em que tantas vezes também nos queixamos de que a União Europeia tem menos voz do que aquela que gostaríamos no contexto internacional, na sede internacional, penso que, apesar de tudo, a situação da Guiné-Bissau tem merecido uma atenção prioritária, não só porque o Parlamento Europeu, logo poucas semanas depois do golpe, ainda em 2025, aprovou uma resolução que foi aprovada com uma praticamente unanimidade, sem nenhum voto contra, no plenário, dos 720 deputados a condenar o golpe e a pedir o regresso à normalidade, a pedir a libertação dos detidos e a pedir o respeito pela liberdade de expressão, como também a alta representante Kaia Kallas tem feito alguns comunicados de chamada de atenção e de condenação daquilo que é a violência. Ainda muito recentemente, no caso do assassinato de Vigário Balanta, a alta representante teve a oportunidade de emitir uma nota a condenar a violência, naturalmente, e a pedir o apuramento de responsabilidades. Mas também nós vimos recentemente no Jornal Público que António Costa recebeu aí em Bruxelas o Marciso Combalo, o ex-chefe de Estado. Como é que acompanhou essa recepção? Acha que António Costa fez bem? Para nós, essa recepção situa-se no plano do inexplicável, porque sabemos bem quem é Sissoko Embaló, não ignoramos o seu envolvimento naquilo que se passa na Guiné-Bissau e, consequentemente, não conseguimos compreender o quadro desse encontro. De qualquer forma, pessoalmente, acredito que António Costa, com quem eu trabalhei, sendo um democrata, se recebeu em Baló, terá sido na tentativa de o trazer à realidade e à necessidade de
tendo sido presidente do país, atuar responsavelmente perante o seu povo. Aquilo que sabemos foi que o encontro aconteceu num quadro específico. Uh, o Parlamento Europeu tem um dever de vigilância sobre o acompanhamento das outras atividades das outras instituições europeias. Não se substitui a elas. No caso, por exemplo, da Guiné-Bissau, o que se tem dito é que a União Europeia tem sido muito branda com a situação no país. Poderia ter feito mais, sobretudo a morte de vigário Luís Balanta acabou por revoltar ainda mais a sociedade e alertar que ser ativista, ser defensor dos direitos humanos, da legalidade constitucional, é um risco permanente no país. Compreendo esse julgamento, essa apreciação e tendo a achar, a concordar que, embora a situação da Guiné-Bissau, este último golpe, seja relativamente recente, nós não podemos deixar cristalizar a situação. E temos instrumentos à nossa disposição que nos permitem fazer mais. Temos estado atentos, mas temos instrumentos à nossa disposição que nos permitem fazer mais. Queria dar o exemplo das sanções dirigidas aos alegados envolvidos no golpe. São sempre medidas difíceis, mas são instrumentos de que nós dispomos e, pela minha parte, o Parlamento Europeu, aliás, nessa resolução que eu referi há pouco, do final de 2025, já fazia apelo à aplicação dessas sanções e quero garantir que nós não vamos esquecer o que se passa na Guiné-Bissau. Muito brevemente, provavelmente voltaremos, o Parlamento terá que voltar a acompanhar aquilo que é o cumprimento da sua resolução e, portanto, não está fora de causa avançar para esse novo pedido de aplicação de sanções. Mas queria também deixar uma nota relativamente a uma outra medida que nós consideramos essencial, que é a possibilidade de contacto da comunidade internacional, da Cruz Vermelha Internacional, ou mesmo do embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, com aqueles que se encontram privados da sua liberdade. Nós tendemos a falar de Domingos Simões Pereira, que sabemos que está em prisão domiciliária sem culpa formada depois de ter estado encarcerado, mas também sabemos que outras figuras, Fernando Dias, o próprio Otávio Lopes, não sabemos bem em que situação de liberdade e de restrição de liberdades, das liberdades e garantias se encontram. Portanto, o que reclamamos é, desde logo, a possibilidade de, internacionalmente, a comunidade internacional, alguém designado, poder visitar Domingos Simões Pereira, mas também de se inteirar das outras situações, porque, ao fim e ao cabo, não esqueçamos, Fernando Dias é provavelmente o presidente que não foi eleito, ou portanto, foi eleito e não foi reconhecido nas últimas eleições de 2025 na Guiné-Bissau. E, portanto, o que procuramos é ser coerentes na nossa atuação e, da mesma forma que noutros países se reclamou que fossem respeitados os direitos eleitorais e a liberdade eleitoral, também na Guiné-Bissau isso aconteça. Ou seja, a comunidade internacional, a União Europeia, nomeadamente, está bem informada do que se passa na Guiné-Bissau e está a acompanhar de perto, não abandonou o país, como se tem dito? Não abandonou o país de todo em todo. Poderá o Parlamento Europeu, eu falo pela minha parte, enquanto eurodeputada, não ter todos os instrumentos ou toda a maioria que gostaria de ter para que determinadas medidas fossem tomadas. Mas continuar, não nos vamos esquecer da Guiné-Bissau, até porque, infelizmente, a situação que nos chega, de muitos testemunhos que nos chegam, não o permite fazer, e porque temos um ato eleitoral cujo enquadramento não compreendemos, que poderá ter um impacto de agravamento daquilo que é uma região já perturbada em termos daquilo que são os valores democráticos, e, portanto, naturalmente que é o nosso dever estarmos atentos, procurarmos seguir e continuarmos a pôr o tema na agenda. Nós não nos vamos esquecer de pôr o tema na agenda, de continuar a saber o que é que se está a passar na Guiné-Bissau. Isso é certo e seguro. Para fecharmos, olhando para o posicionamento de Portugal, muitos ativistas, organizações também da sociedade civil da Guiné-Bissau
têm criticado muito Portugal, acham que o Estado português sempre acompanhou e apadrinhou o regime que torturou e assassinou vários ativistas e restringiu as liberdades fundamentais no país. Acompanha estas acusações? É difícil falarmos contra o nosso próprio país, como cidadãos, como pessoas. Todos tendemos a achar que poderíamos ter feito mais. E conhecemos o quadro no qual Sissoko Embaló foi crescendo e foi alimentando ele próprio as suas redes. Mas mais do que olhar para esses factos que poderão não ter sido tão felizes, interessa-nos neste momento estar com os guineenses, aqueles que estão na diáspora, aqueles que estão na Guiné-Bissau e não deixar que no meio da guerra do Irão, da guerra da Ucrânia, de tantos outros conflitos, as pessoas se esqueçam do mundo, se esqueçam da Guiné-Bissau. Muito obrigado, Marta Temido, muito obrigado por se juntar a nós. Agradeço a sua disponibilidade para falar sobre este tema da Guiné-Bissau. Fechamos também este programa especial, esta entrevista com a eurodeputada portuguesa Marta Temido aqui na DW. A entrevista pode ser vista no nosso canal no YouTube, no Facebook e também TikTok e, claro, dw.com/português. A todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau.